Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo nos capítulos 31 a 40 do livro de Gênesis. Vamos acompanhar a história de uma família que está passando por uma transformação gigantesca, cheia de reviravoltas. Olha, nós vamos seguir duas grandes jornadas que estão totalmente conectadas. De um lado, a gente tem um pai, Jacó, voltando para casa numa situação super tensa. Do outro, um filho, José, que é traído e acaba sendo levado para o império estrangeiro. Vamos entender como tudo isso se desenrola? Então, para começar, a nossa história parte de um ponto bem tenso. Jacó já passou 20 anos longe de casa, trabalhando para o sogro dele, Labão, e, bom, digamos que a relação entre eles já não era mais a mesma. Jacó percebe que o clima ficou pesado, que Labão está tratando ele de um jeito diferente, com hostilidade. Ele se sente enganado depois de tantos anos de trabalho e aí, orientado por uma mensagem divina, toma uma decisão radical. Ele junta as esposas, os filhos, tudo o que conseguiu construir e simplesmente vai embora. Foge sem nem avisar o sogro. Mas é claro que Labão não ia deixar barato, né? Ele vai atrás de Jacó e quando finalmente o alcança, a coisa fica feia. É uma discussão daquelas, com acusações de 2 décadas vindo à tona. Jacó joga na cara de Labão que foi explorado. Labão, por sua vez, acusa Jacó de traição, de sequestrar as próprias filhas e até de roubo. Fica claro o tamanho do ressentimento entre os dois. E no meio de toda essa confusão tem um segredinho. Um segredo que podia colocar tudo a perder. Raquel, uma das esposas de Jacó, tinha roubado os ídolos da casa do pai dela. Quando Labão começa a revistar tudo, o clima fica ainda mais tenso. Mas Raquel é esperta. Ela esconde os ídolos e dá uma desculpa, evitando que uma crise ainda maior acontecesse ali mesmo. No fim das contas, em vez de partirem para a violência, eles fazem um pacto. Erguem um monte de pedras como testemunha de um acordo. Aquilo ali se torna uma fronteira, um símbolo de que eles não iriam mais se atacar. Com isso, a briga com Labão termina, mas Jacó sabe que tem um reencontro muito mais antigo e perigoso pela frente. Pois é, Jacó mal respira aliviado de um problema e já dá de cara com outro. E talvez um bem pior. O fantasma do passado dele reaparece. Esaú, o irmão que ele enganou 20 anos atrás, está vindo ao seu encontro. E não está vindo sozinho. Vem com um exército de 400 homens. Imagina o desespero. 400 homens vindo na sua direção, liderados pelo irmão que você enganou. O medo toma conta de Jacó. Numa tática de sobrevivência, ele divide a família e os bens em 2 grupos, na esperança de que, se um for atacado, o outro consiga escapar. Ele também envia na frente uma caravana de presentes, tentando acalmar a fúria do irmão. Depois de garantir que todos atravessaram o rio em segurança, Jacó fica para trás, sozinho. É ele e os seus medos na calada da noite, e é nesse momento que esses medos ganham forma. Uma figura misteriosa aparece e começa a lutar com ele. Uma luta que dura a noite inteira. E aqui acontece o ponto de virada da vida dele. Mesmo ferido no quadril, exausto, Jacó não desiste. Ele se agarra ao seu oponente e, com uma força que parece vir do fundo da alma, ele diz que não vai soltá-lo até receber uma bênção. É um momento de teimosia pura, uma teimosia que muda tudo. O resultado dessa luta é uma transformação total. Ele não só recebe a bênção que pediu, mas também um nome novo, um nome que vai ecoar pela história. Ele deixa de ser Jacó, o enganador, e passa a ser Israel, que significa aquele que luta com Deus. Ele sai dali mancando, com uma marca física para sempre, mas com uma identidade completamente nova. E aquele encontro que por 20 anos foi um pesadelo na mente de Jacó, não termina em sangue. Pelo contrário, Esaú corre, abraça o irmão e os dois choram. A briga de anos finalmente acaba. A família, por um instante, está reunida e em paz. Depois de fazer as pazes com a irmã, a família finalmente se assenta na terra de Canaã. Mas aquela paz que Jacó tanto procurou é muito frágil. E logo a próxima geração vai enfrentar as suas próprias tragédias. Essa vingança violenta, por mais que os irmãos achassem que era uma questão de honra, acaba sendo um desastre. Eles matam os homens da cidade de Siquém e, com isso, colocam a família inteira na mira dos povos vizinhos. A atitude deles torna a família odiada, criando um perigo enorme para todo mundo. E, para piorar, esse é um período de muito luto. Figuras importantes da geração anterior começam a partir. Morre a ama de Rebeca,
Morre Raquel, a esposa amada de Jacó, e por fim morre Isaque, o pai dele. É o fim de um ciclo e o foco da história muda de vez, passando para os 12 filhos de Jacó. E falando nesses filhos, a narrativa agora se concentra em um deles em especial, José, o filho que Jacó teve já na velhice, o seu preferido. E essa preferência, é claro, vai gerar um ressentimento muito perigoso entre os irmãos. Basicamente, a raiva dos irmãos contra José tem 3 grandes motivos. Primeiro, o favoritismo do pai, que era escancarado. Segundo, José era meio dedo duro, sempre levando notícias ruins dos irmãos para Jacó. E, para completar, ele tinha uns sonhos em que se via como superior a todos, com a família inteira se curvando para ele. Era a receita perfeita para o desastre. Então, quando o pai manda José ver como os irmãos estão, ele mal sabe que está andando direto para uma emboscada. O ódio deles já chegou num ponto sem volta. Eles planejam se livrar de José de uma vez por todas, e o plano deles é cruel e calculista. E qual o preço da traição? 20 moedas de prata. É por essa quantia que José é vendido como escravo. Pro pai, eles levam a túnica colorida de José manchada com sangue e contam uma mentira que vai mergulhar Jacó numa tristeza profunda por muitos e muitos anos. E aqui a nossa história dá uma guinada completa. A gente sai das terras de Canaã e vai parar no Egito, seguindo os passos de José, agora um escravo. A vida dele lá vai ser uma verdadeira montanha-russa, cheia de altos e baixos impressionantes. Mas olha que interessante, mesmo na pior situação possível, como escravo, o talento de José chama a atenção. O seu dono, um homem importante chamado Potifar, percebe que José é extremamente competente e confiável. Em pouco tempo, José é promovido e passa a administrar toda a casa do seu senhor. Só que a integridade de José acaba se voltando contra ele. A esposa de Potifar tenta seduzi-lo e, como ele a rejeita, ela fica furiosa e o acusa falsamente de assédio. A prova que ela usa? A capa que ele deixou para trás ao fugir dela. E assim, por ser correto, José vai parar na prisão. Mas é lá na prisão que aquele dom especial de José para interpretar sonhos volta a aparecer. Ele consegue decifrar os sonhos de 2 outros prisioneiros, que eram funcionários do faraó, e prevê exatamente o que ia acontecer com cada um. Ao copeiro que seria solto, ele faz um único pedido: quando você sair, lembre-se de mim. E ainda assim que volta para seu cargo no palácio, o copeiro esquece completamente a promessa que fez. José é deixado para trás, esquecido na prisão. Seu destino, e com isso, o futuro de toda a sua família, fica totalmente em aberto, pendendo por um fio.